Me chamo Joaquim. Nasci em Januária, no norte de Minas Gerais, bem no sertão onde o sol não brinca de esquentar, ele queima com gosto. Hoje eu tô com 78 anos nas costas, e quando olho para trás, nem sei como cheguei até aqui. Mas lembro. Ah, como eu lembro! Na nossa casa, não existia infância. Era tudo trabalho, desde que a gente aprendia a ficar de pé. Éramos 9 irmãos vivos, mas minha mãe teve 15 gestações. Uns vinham e não ficavam. Os que ficavam, tinham que crescer depressa. Eu era o 8º. Pequeno, magrelo, meio calado. Lembro de acordar antes do galo cantar, com o cheiro de café queimado no fogareiro de barro e minha mãe já de pé, suando com o pano na cabeça. Acorda, Kim. Vai pegar a lenha, que hoje seu pai quer o fogo cedo, ela dizia com uma voz mansa, mas cansada. A nossa casa era de barro batido, o chão era terra mesmo. Dormíamos amontoados em redes e colchões de palha. Tinha noite que um virava e acordava o outro sem querer. Mas ninguém reclamava. Cansaço demais, fome demais. Ô mãe, eu tô com dor nas costas, eu resmungava às vezes. Dor é coisa de rir, meu filho. Vai, mexe o corpo que a dor sai. Ela falava sorrindo, mas os olhos dela não sorriam fazia tempo. Meu pai era um homem duro. Duro de coração, de palavra, de tudo. Não me lembro de um beijo, um abraço, um a meu filho. Ele falava com ordem, e só. Trabalhava demais, é verdade. Mas também era frio. Homem que chora vira mulher, ele falava se via algum de nós derramando lágrima. A gente passava os dias na roça, plantando mandioca, feijão, colhendo o que o sol deixava crescer. Às vezes o patrão pagava com um saco de farinha, às vezes com um punhado de milho. Teve dia de a gente comer só água de arroz com sal. Mãe, isso é janta? Meu irmão Zeca perguntou uma noite. É sim, meu filho. E agradece, que tem gente que nem isso tem. Ela sempre achava um jeito de nos consolar, mesmo quando o desespero se espremia nos cantos da boca dela. Lembro do cheiro da terra molhada quando chovia, que era raro, e a gente saía correndo, descalços, rindo, como se aquela água fosse ouro. Era o único momento que a gente se permitia ser criança. Corre, Kim. Vamos brincar de barco no barro, gritava meu irmão mais velho, com os pés afundados até os tornozelos. Eu ria mesmo, daquele riso solto, com gosto de liberdade. Mas era só o sol voltar a bater que tudo recomeçava. Nada de escola. Nada de brinquedo. A terra era tudo que a gente tinha. E a terra, naquela época, não tinha piedade. Minha mãe. Ela era uma mulher pequena, mas parecia carregar o mundo nos ombros. Sempre com um pano amarrado na cabeça, as mãos rachadas de tanto esfregar roupa e mexer com roça. E mesmo assim, encontrava tempo para cantar pra gente dormir. Às vezes, uma canção baixinha. Dorme, neném, que a cuca vem pegar. A voz dela era triste, mas doce. Eu gostava de fingir que dormia só pra ouvir mais um verso. Hoje, quando eu fecho os olhos, parece que tudo ainda está aqui. O cheiro de fumaça da lenha, o barulho das galinhas ciscando no terreiro, e a dor, a dor de nascer pobre nesse chão rachado de Minas. A vida não era nossa amiga. Mas era o que a gente tinha. E foi assim que tudo começou. Minha mãe se chamava Teresa, mas pouca gente sabia disso. Na rua, era a mulher do seu Raimundo. Em casa, pra nós, era só mãe. Era pequena, quase miúda, mas o ventre dela parecia sem fim. Ela engravidava como se fosse castigo. A cada ano, lá vinha outro barrigão. Os vizinhos até cochichavam. Cruz credo, mais um, Teresa, dizia Dona Lourdinha, a parteira, abanando o rosto com um leque velho. O Raimundo não quer que eu tome nada, ela respondia, baixando os olhos, como se a culpa fosse dela. Meu pai achava que remédio de evitar filho era pecado.
Dizia que Deus mandava as crianças, e que a mulher dele tinha que cumprir o dever de parir. Mulher que se nega a ter filho é mulher fraca, ele dizia, batendo o dedo no tampo da mesa. Remédio é coisa de mulher vadia. E minha mãe calava. Sempre calava. E ela tem ter filhos que nem nome tiveram. Teve um que nasceu tão pequenininho que cabia na palma da mão dela. Lembro que fiquei olhando, achando que era boneco. Mas era meu irmão. Ela o enrolou num paninho branco, pôs no fundo do quintal, cavou com as próprias mãos. Não chamou o padre. Não chorou na frente de ninguém. Só murmurou. Deus sabe o que faz, e continuou lavando roupa como se nada tivesse acontecido. Depois que o sétimo se foi, ela começou a ficar diferente. Fraca, pálida, com olheiras fundas. Tossia muito. Às vezes sangrava, e eu ouvia ela chorando baixinho atrás do pano que separava o quarto. Mãe, cê tá doente? Perguntei um dia, sentando ao lado dela enquanto ela costurava um pano velho para fazer fralda. Ela me olhou e sorriu fraco. Tô cansada, só isso, meu filho. Mas o pai vai levar você no doutor? Ela mordeu o lábio. Seu pai diz que médico é luxo. Que quem tem fé não precisa de doutor. Ela voltou a engravidar pouco tempo depois. O corpo dela já não dava conta. Inchava muito, sentia dor nas pernas, mal conseguia ficar de pé. A última gravidez foi a mais triste. O bebê morreu no ventre, e ela quase morreu junto. Teve febre, delírio, e começou a falar com gente que não estava ali. Eu fiquei parado, olhando ela deitada na esteira, tremendo de frio e com o rosto pegando fogo. Mãe, é agora. Mãe, sou eu. O que eu dizia, sacudindo de leve seu ombro. Ela abriu os olhos, e com voz fraca, murmurou. Meu filho, cuida dos seus irmãos. A mãe tá aí. No outro dia, ela já não respirava. A casa ficou muda. Nem os grilos se atreveram a cantar naquela noite. Meu pai não chorou. Ficou sentado do lado do corpo dela, com a cara fechada, os punhos apertados nos joelhos. Só levantou para ir até o pé de caju no quintal, onde cavou o buraco com uma enxada. Jogaram terra por cima sem reza, sem caixão, sem despedida. Ali, naquele chão seco, a única coisa que amoleceu foi o coração dos filhos dela. Depois disso, nunca mais fomos os mesmos. E eu também nunca mais chamei ninguém de mãe. A morte da minha mãe não fez barulho. Não teve lamento alto, nem vela acesa, nem reza forte. Só o silêncio. Um silêncio espesso, que parecia empurrar as paredes da casa para mais perto da gente. Ela foi enterrada no fundo do nosso quintal, debaixo do pé de caju, com um pano branco cobrindo o rosto. Meu pai cavou com força, suando, mas com os olhos secos. Quando jogou a última pá de terra, virou as costas e disse só: fim de conversa. E voltou para casa como se tivesse jogado fora um saco velho de batata. A gente ficou ali, parado, sem saber o que fazer. Eu, meus irmãos e minhas irmãs, todos calados. Alguns mais velhos já tinham seguido seus caminhos, morando longe. Os que ficaram eram os menores, os que ainda dependiam dela para tudo. E agora, ela não estava mais. Naquela noite, ninguém jantou. O feijão queimou na panela e ninguém se importou. A casa, que já era triste, ficou vazia de verdade. O pano que separava os cômodos não balançava mais com ela passando pra cá e pra lá. O barulho da vassoura, do fogareiro, da voz baixa cantando enquanto lavava roupa, tudo sumiu. E agora, quem vai fazer o almoço? Perguntou minha irmã Lúcia, de 12 anos, com os olhos inchados. Você, ué. Tem mão, tem olho. Aprende, respondeu o pai, sem nem levantar a cabeça do prato, onde comia farinha pura com água. Ele nunca olhou pra gente do mesmo jeito depois que a mãe se foi. Ficou mais seco, mais duro, mais ausente. Era como se ele também tivesse morrido por dentro, mas sem admitir.
No dia seguinte, já nos mandou de volta para a roça. Morreu, morreu. A vida continua, disse, colocando a enxada no meu ombro. Eu tinha 11 anos. Tinha acabado de perder minha mãe. E ele queria que eu esquecesse. Mas esquecer não era opção. Em todo o canto da casa, ela ainda estava. O cheiro no travesseiro dela, o avental pendurado atrás da porta, o canto de oração escrito num papel colado na parede de barro. Às vezes, no meio da noite, eu acordava e achava que tinha ouvido a voz dela me chamando. Kim, acorda, meu filho, já tá na hora. Mas era só o vento passando pelos panos. Minha irmã Lúcia tentava dar conta da casa, mas ela era só uma menina. Queimava o arroz, chorava escondido enquanto lavava os pratos, e apanhava do pai quando algo saía errado. Você não é sua mãe. Mas vai ter que aprender, ele dizia, com frieza. Foi ali que, sem perceber, comecei a me tornar outra pessoa. Mais fechada. Mais desconfiada. Eu aprendi cedo que dor, se não for escondido, vira castigo. A morte da minha mãe foi o primeiro grande silêncio da minha vida. O tipo de silêncio que não se cura com palavras, nem com o tempo. Um vazio que virou parte da nossa casa. E da gente também. Depois que minha mãe morreu, não existia mais a dia bom. A casa virou só parede, poeira e obrigação. A comida era pouca, o sono era leve, e o trabalho era tudo que nos restava. Acordávamos antes da luz. O céu ainda estava preto quando o pai acendia o lampião e dava a ordem. Bora! Quem tá vivo, mexe o corpo. A terra não espera. Nem dava tempo de lavar o rosto. Pegávamos os panos velhos, amarrávamos nos pés e íamos pro mato, feito bichos, arrancar da terra o que ela tivesse para dar, se desse. Eu carregava enxada que mal aguentava segurar. As mãos, ainda de menino, viviam cortadas. A sola dos pés parecia couro. A gente fazia curva em cobra no chão, mas não escapava de vara dentro de casa. Pai, estou com dor no braço, falei um dia, quase desmaiando de cansaço. Ele me olhou com frieza, apoiado na enxada. Dor é frescura. Homem vive com dor. Aprende. E voltou a capinar. Tinha dias que o patrão nem aparecia. Mandava só um carniço para contar os acabas. A gente trabalhava o dia inteiro debaixo do sol. No fim, recebia um saco com farinha. Se fosse um dia bom, um naco de carne seca. Toma, moleque. Divide aí com teus irmãos, disse um deles, jogando o pacote sujo no chão. Eu peguei com cuidado. Era tudo que a gente ia comer naquela semana. Às vezes, nem isso. Teve uma tarde que meu irmão Dino voltou com a cabeça baixa e as mãos vazias. E aí, perguntei, ansioso. Disseram que hoje era só pela comida. Só janta. Nada para levar. A janta era um prato de arroz duro com gordura de porco. Não tem sobremesa? Perguntou Lúcia, com um fio de esperança. Meu irmão mais velho, Tonho, respondeu com ironia. Tem sim. Vento com cheiro de farinha. Rimos. Daquele riso sem graça, só pra não chorar. Aos domingos, a gente não descansava. Era o dia de ajeitar a casa, a lavar roupa no rio, buscar lenha, consertar buraco no telhado. Pai não gostava de ver ninguém parado. Deus fez o mundo em 6 dias e descansou num. Mas vocês não são Deus, ele dizia. Então bota os pés no chão e trabalha. Viver, naquela época, não era viver. Era suportar. Respirar era só uma pausa entre um sofrimento e outro. A gente não sonhava. Sonhar dava fome. Lembro de um dia, já no fim da tarde, depois de carregar saco de mandioca a tarde toda, que sentei debaixo de uma árvore e comecei a desenhar com o dedo na terra. Fiz uma casinha, botei uma janelinha, desenhei uma mulher sorrindo, e um menino dormindo em rede. Meu irmão Dito chegou e perguntou: que
cê tá fazendo aí? Tô desenhando minha casa quando eu for grande, respondi, sem parar o dedo. Ele riu. Grande? A gente não vai ser grande nunca. Nós já nascemos velhos. Fiquei quieto. Ele tinha razão. A infância, se existiu, durou só uns 5 minutos para nós. Às vezes, quando deitava na esteira dura para dormir, eu olhava pro teto de palha e pensava se o mundo era só aquilo mesmo. Se todo mundo nascia para sofrer. Se havia um lugar onde criança podia ser criança. Mas logo o sono pesado chegava, porque o corpo não aguentava mais pensar. E o dia seguinte já vinha com a mesma dor de sempre, no mesmo chão rachado, com o mesmo silêncio nos olhos dos meus irmãos. Viver, naquela época, não era o suficiente. Era só continuar. Continuar, porque parar era morrer. Nossa casa não tinha porta. Tinha panos. Pedaços de cobertor velho, lençol furado, pano de saco, tudo pendurado nos vãos, fazendo vez de parede, de divisão, de privacidade. Mas todo mundo sabia de tudo o tempo todo. Era uma casa de barro, com telhado de palha, chão batido e frestas por onde entrava vento, bicho e segredo. E nela, a gente aprendia desde cedo que o mundo não tinha tranca. Pai, um dia a gente vai ter porta? Perguntei, com 9 ou 10 anos. Pra quê? Quem tem porta é gente com coisa pra esconder, ele respondeu, cortando fumo com a faca cega. Fiquei com aquilo na cabeça. Pano não segura grito. À noite, quando o pai ralhava com alguém, todo mundo ouvia. Quando uma irmã chorava, era como se chorasse pela casa inteira. SHHH, fala baixo, dizia minha irmã Lúcia, quando eu perguntava demais. Pano ouve, e pano canta. Com a morte da minha mãe, a casa ficou ainda mais frágil. Ela era o único peso que segurava aquela estrutura de pé. Sem ela, os panos balançavam demais, e o vento parecia zombar da gente. Cada sopro parecia dizer, essa casa vai cair. E talvez já tivesse caído por dentro. O pai começou a beber mais. Não era todo dia, mas quando bebia, virava bicho. Calado, sentado num tamborete com a garrafa na mão, cuspindo no chão e olhando pro nada. Certa noite, ouvi minha irmã mais nova, a Zefinha, soluçando baixinho. Que foi? Sussurrei. Ele entrou no pano do quarto da Lúcia ontem. Ela mandou eu ficar calada. Meu peito travou. Fiquei gelado. No outro dia, fui tirar satisfação com Lúcia. Ela tinha só 13 anos, mas parecia ter 30. Ele fez alguma coisa? Perguntei, com a garganta apertada. Ela abaixou os olhos e não respondeu. Só disse: você é criança ainda, Kim. Não se mete. Aqui a gente sobrevive calado. Aquilo me matou mais do que se ela tivesse gritado. Na nossa casa, os panos escondiam mais que corpo. Escondiam dor, vergonha, pecado. Não existia lugar seguro. Nem cama. Nem canto. O pano que tremia ao vento virou aviso. Toda vez que ele balançava sem ter vento, eu me arrepiava. Sabia que algo errado estava acontecendo. Irmão, se a mãe tivesse viva, comecei. Mas ela não tá, respondeu Tom. E a gente não pode fazer nada. Mas eu sabia que podia. Ou, pelo menos, precisava tentar. Eu não era homem ainda. Mas também não era mais menino. E a raiva começou a crescer em mim feito mato bravo. Raiva do pai, da casa, do pano, do mundo. Raiva de ser pequeno num lugar onde tudo era grande demais para suportar. A casa sem portas, era um campo aberto pro mal. E ele já tinha entrado fazia tempo. Eu só não sabia ainda que, muito em breve, ia ser obrigado a rasgar aquele pano. E, com ele, rasgar tudo o que eu acreditava sobre família, sobre obediência, e sobre o que é ser homem.
Aquele dia foi igual a todos os outros, no começo. Sol quente, chão rachado, a enxada gemendo na terra dura. Meus braços já não doíam mais, acho que acostumaram a sofrer. Quando o corpo não reclama, é a alma que começa a gritar. Trabalhei até o sol quase sumir. Cheguei em casa com os pés sujos, os olhos pesados, mas com a cabeça inquieta. Tinha algo me corroendo por dentro fazia dias. Aquele pano no quarto da Lúcia, aquele silêncio que ela carregava no rosto. Entrei na vila. As ruas estavam quietas. Era assim na roça, e escureceu, dormiu. Passar da hora era pecado. Cheguei na frente da nossa casa e tudo estava apagado. Silêncio. Nenhuma lamparina acesa. Empurrei o portãozinho de madeira. As dobradiças rangendo devagar, tentando não acordar ninguém. Entrei pela cozinha, onde o feijão velho ainda fumegava no tacho. O cheiro era amargo, azedo. Fui andando devagar, levantando o pano dos cômodos um por um. Não queria acordar ninguém. Só queria deitar e dormir. Mas então, quando ergui o pano do último quarto, meu coração parou. Ali, no colchão de palha no chão, meu pai, em cima da minha irmã. Ele estava com as calças abaixadas. Ela, imóvel. Os olhos dela vidrados no teto, como se estivesse morta por dentro. Eu não ouvi barulho. Não ouvi choro. Só o som do meu próprio sangue explodindo na cabeça. Fiquei congelado. O tempo parou. Pai, gritei. Ele virou para mim, com os olhos vermelhos, como se tivesse saído do inferno. Sai daqui, moleque, ele rosnou. Mas ali eu deixei de ser moleque. Não pensei. Só senti. A raiva me dominou como um raio cortando o céu seco. Avancei em cima dele com tudo que eu tinha. Seu monstro. Desgraçado. Comecei a socá-lo com força. 1, 2, 3 murros. Perdi a conta. Ele tentou reagir, mas eu era todo fúria. Todo ódio. Meus punhos batiam nele como se estivessem batendo em tudo que eu guardei por anos. Não encosta mais nela. Nunca mais, eu gritava, cuspindo de raiva, chorando de ódio. Os outros irmãos acordaram com o barulho. Tom me puxou pelos ombros. Kim, para, pelo amor de Deus. Você vai matar ele. E ele quase matou ela, respondi, me debatendo. Acordou todo mundo. Lúcia ainda estava em choque, deitada, sem reagir. Minha irmã mais velha, Maria, cobriu ela com um pano e chorava ajoelhada no canto. Meu pai ficou estirado no chão, sangrando, gemendo. Mas não disse nada. Nenhum pedido de desculpa. Nenhuma justificativa. Só olhava pro teto, derrotado. Aquela noite foi o fim. Fim da inocência. Fim do silêncio. Fim da casa como a gente conhecia. Eu não fico mais aqui, disse Tonho, firme. Amanhã mesmo eu vou embora. E levo o que puder comigo. Eu também, disse Maria. Essa casa morreu. Eu fiquei ali sentado, com as mãos sujas de sangue, o peito doendo, e a certeza de que, dali em diante, nada seria igual. Naquela noite, descobri que coragem não vem de querer. Vem de precisar. Vem de olhar o mal na cara e dizer basta. A casa sem portas foi rasgada por dentro. E o pano, enfim, caiu. No outro dia, o sol nasceu diferente. Acordamos cedo, mas ninguém foi pra roça. Pela primeira vez em anos, as enxadas ficaram encostadas na parede. O pai ainda estava lá, deitado no chão da sala, todo roxo. Ninguém se atreveu a tocar nele. Tonho fez uma trouxa com suas roupas e um pedaço de fubá amarrado num pano. Eu vou pegar a estrada para Januária. Dizem que lá tem serviço no corpo. Melhor que morrer aqui. Você vai sozinho? Perguntei.
tentando parecer forte. Sozinho, se for preciso. Mas quem quiser, que venha. Maria já estava com a decisão tomada. Pegou Zefinha pela mão e disse: eu vou para casa da tia Alzira. Ela pode até não me querer, mas não vai fechar a porta na cara de uma criança. Lúcia, ainda calada, se recusava a olhar para qualquer um. Estava sentada no canto, com os olhos vazios. Peguei um pedaço de pão duro e entreguei para ela. Cê precisa comer, Lúcia. Ela balançou a cabeça. Não tenho fome. A gente vai sair daqui. Prometo. Cê nunca mais vai passar por isso. Eu cuido de você. Naquela tarde, a casa virou um campo de despedida. Cada um fazendo suas trouxas, pegando os poucos pertences. Uma camisa. Uma faca. Um retrato rasgado da mãe. O pai continuava ali, calado. Quando passei por ele com minha sacola nas costas, ele me olhou pela primeira vez. Vai me deixar aqui? Depois de tudo que eu fiz por vocês? Parecia incrédulo. Virei de costas e respondi sem olhar. A única coisa que cê fez foi destruir tudo. A gente tá indo tentar viver. Saí sem arrependimento. Pela estrada de terra, a poeira subia nos pés descalços. Tonho foi na frente, calado, o rosto duro. Maria segurava Zefinha como se fosse sua filha. Paramos uma última vez numa árvore onde costumávamos brincar quando éramos pequenos. Lúcia se sentou, pela primeira vez em dias, falou: será que a gente vai conseguir esquecer? Não sei, eu respondi. Mas a gente vai tentar lembrar de quem a gente era antes da dor. Ali, sob aquela árvore, fizemos um pacto. De nunca voltar. De seguir em frente, mesmo sem saber para onde. A estrada era longa, a fome era certa. Mas o que nos esperava naquela casa, aquilo sim era morte. Cada um foi para um lado, aos poucos. Tonho se adiantou. Maria seguiu pela trilha que levava ao povoado da tia. Eu fiquei com Lúcia por mais um tempo, tentando convencer ela a caminhar. Vamos, irmã. Só tem dois caminhos, o que leva para frente e o que leva de volta. E para trás eu não volto nem morto. Ela me olhou, respirou fundo e se levantou. E então fomos embora. Sem olhar para trás. Sem saber o que viria. Só com o peso do passado nas costas e um fio de esperança no coração. Aquela foi a primeira vez que senti que talvez a gente tivesse uma chance. A liberdade, no começo, era só medo com outro nome. Eu e Lúcia pegamos um atalho pelo mato, rumo ao povoado de Lagoa Clara. Tínhamos ouvido dizer que lá tinha uma venda que dava serviço em troca de comida. Nada garantido, mas era uma direção. Andamos por horas, com o sol cozinhando nossas cabeças e o estômago roncando como bicho preso. Tá cansada? Perguntei, quando percebi que ela mancando. Tô, ela disse, sem disfarçar a dor. Mas não volto. Chegamos à beira do povoado no final da tarde. Era pequeno, umas 10 casas, uma capela e a venda. Fiquei parado observando, tentando entender se ali era seguro. Lúcia segurava firme meu braço, como se soltasse, o passado viesse buscar ela. Entrei na venda. Um homem gordo, de bigode grosso e camisa aberta do peito, veio até nós. O que querem aqui? Perguntou com voz desconfiada. Trabalho. Qualquer coisa. Só queremos comer em troca. Ele olhou para nós de cima a baixo. Eu devia ter uns 14 anos, mas parecia mais velho. Lúcia, com 13, parecia menor, por causa da magreza. Tão sozinhos? Estamos, respondi seco. Ele coçou o queixo e depois apontou pro fundo do armazém. Tem um monte de saco de farinha para carregar e varrer aquele terreiro. Se fizer direito, dou prato de comida. Só não quero moleza nem roubo. Não somos disso.
Trabalhei como um condenado. As mãos já tinham calos, mas os braços tremiam de fome. Lúcia ajudava como podia, mas na varrição. Quando a comida veio, arroz, feijão e um pedaço de carne gorda, eu quase chorei. Come devagar, senão passa mal, ela disse, comendo dela bem quieta. Naquela noite, dormimos atrás da venda, num canto de lona e papelão. Não tinha conforto, mas era o céu perto do que deixamos para trás. Acha que Tonho chegou em Januária? Ela me perguntou, olhando pro céu. Acho que sim. Tonho é esperto. E Maria também. Um dia a gente vai se reencontrar. E o pai? Fiquei em silêncio. O gosto da comida azedou na boca. O pai morreu aquele dia. O que ficou naquela casa não é mais nada nosso. Lúcia encostou a cabeça no meu ombro. O vento da noite batia gelado, mas pela primeira vez eu sentia um tipo estranho de calor. Não era conforto. Era propósito. Naqueles dias seguintes, a gente foi ficando. Eu carregava, limpava, cortava a grama. Ela lavava a roupa dos vizinhos, esfregando no tanque de cimento da venda. O dinheiro era quase nada, mas já dava para comprar um sabonete, um pedaço de pão, e às vezes um chinelo velho. Aprendemos a viver um dia de cada vez. E mais importante, a confiar um no outro. Não como antes, como irmãos inocentes, mas agora como parceiros de sobrevivência. Sabe o que eu mais quero um dia? Ela disse, numa noite, olhando a lua. Ter uma porta. De madeira, com fechadura. E chave. Vai ter. E eu vou ajudar você a escolher a cor. A liberdade era dura, mas era nossa. E só por isso, valia cada passo. O tempo passou depressa em Lagoa Clara. Quando vi, já fazia mais de um ano desde a nossa fuga. Eu já era conhecido como a menino da venda, e Lúcia, sempre quieta, virou a ajuda certa das senhoras que lavavam roupa no riacho. Mas por dentro ainda doía. Eu acordava com o rosto de Tonho na mente. Às vezes sonhava com ele, gritando meu nome numa estação cheia de gente. Outras vezes era Maria, segurando Zefinha no colo, me chamando com os olhos cheios de lágrima. Até que, num fim de tarde, enquanto eu empilhava sacos de milho do lado de fora da venda, ouvi uma voz que me fez congelar. Virei rápido. Era ela. Maria. O mesmo rosto firme, mas agora com linhas de cansaço. Zefinha do lado, maiorzinha, segurando na barra da saia. Maria, eu disse, sem acreditar. É você mesmo? Ela correu e me abraçou forte. Como se o tempo inteiro tivesse sido só um parêntese para aquele momento. Eu tremi. Achei que você nunca mais ia aparecer. Demorou, mas eu vim. Precisava ver com meus próprios olhos se vocês estavam bem. Lúcia saiu correndo da parte de trás da venda quando ouviu a voz. Ficou parada uns segundos, depois foi até Maria, devagar. As duas se abraçaram, e Lúcia começou a chorar baixinho. Senti tanto a sua falta, ela disse. Eu também, minha flor. Nos sentamos no chão de terra batida, como se fosse uma sala de estar, e começamos a falar do passado como quem costura tecido rasgado. E Tonho? Perguntei, a garganta já seca de ansiedade. Maria abaixou a cabeça. Respirou fundo. Tonho chegou em Januária. Trabalhou no cais, depois entrou num barco que levava madeira pelo rio. E depois? Depois, sumiu. Dizem que o barco virou numa enchente. Ninguém achou o corpo. Silêncio. Senti como se alguém tivesse batido em mim com um pau de madeira. A cabeça rodou. Ele sabia nadar, murmurei, tentando achar uma desculpa pro destino. Tonho era forte. Era, ela disse, enxugando os olhos. Mas às vezes, nem a força salva a gente. Lúcia segurou minha mão. Eu senti a dor dela junto com a minha. Era
uma dor coletiva, como se todo mundo ali tivesse perdido algo dentro de si. A gente ainda é família, disse Maria. Mesmo quebrada. Mesmo espalhada. Passamos aquela noite juntos, sentados ao redor de uma fogueirinha improvisada. Maria contou que a tia Alzira tinha morrido, e desde então ela e Zefinha estavam indo de cidade em cidade, fazendo bordado e vendendo cocada. Nada fixo. Mas pelo menos estavam vivas. Kim, eu queria te agradecer, ela disse, mais tarde, quando Lúcia e Zefinha já dormiam. Por não ter deixado a Lúcia ali. Por ter feito o que eu não tive coragem. Não fala isso. Eu só não aguentava mais. Mas você enfrentou o diabo. E nos libertou. Naquela noite, não sonhei com gritos. Não sonhei com a casa velha, nem com o pai. Pela primeira vez em muito tempo, dormi em paz. A saudade de Tonho era um buraco que nunca ia se fechar. Mas agora, pelo menos, eu sabia que ele tinha tentado. Que lutou por uma vida melhor, como todos nós. E naquele momento, debaixo do céu de estrelas miúdas, senti que apesar de tudo, apesar do destino ter nos arrastado por caminhos diferentes, a nossa história ainda não tinha acabado. Estávamos vivos. E isso era o começo de tudo. Depois do reencontro com Maria, a vida seguiu com outro gosto. Ainda era difícil, mas era menos solitária. Maria ficou com a gente em Lagoa Clara por um tempo, ajudando na venda e costurando para umas senhoras da vila. Zefinha se apegou a Lúcia como um bichinho assustado, e as duas pareciam se entender em silêncio. Mas o que me inquietava era justamente esse silêncio da Lúcia. Ela não falava muito. Às vezes, passava o dia todo sem abrir a boca. Trabalhava, sorria de canto quando Zefinha fazia alguma graça, mas nos olhos dela morava uma sombra que nem o sol mais forte conseguia dissipar. Numa noite, depois de todos dormirem, vi ela sentada sozinha no tronco perto do galinheiro. A lua clareava o terreno, e o vento trazia cheiro de terra molhada. Fui até lá, devagar. Lúcia, está tudo bem? Ela não respondeu. Ficou olhando pro céu. Sonhou com o Tonho? Perguntei. Não, ela respondeu baixo. Sonhei com o pai. Sentei ao lado dela. Ficamos em silêncio por um tempo. Ele falava no meu ouvido enquanto me segurava. Ela disse de repente, como se cuspisse veneno. Meu coração travou no peito. Ele dizia que eu era igual à mamãe. Que era por isso que ele fazia aquilo. Lúcia, pelo amor de Deus, não precisa lembrar disso agora. Preciso sim. Eu nunca falei com ninguém. Guardei isso como se fosse minha culpa. Como se eu tivesse deixado acontecer. Mas não foi culpa sua. Nunca foi. Ele era um monstro. E você era só uma menina. Ela finalmente me olhou. Os olhos marejados, o rosto endurecido. Eu tenho nojo de mim, Kim. Às vezes eu sonho que ele ainda tá vivo. Que ele vem me buscar. E eu acordo molhada de suor, gritando por dentro. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. E mesmo que leve uma vida inteira, eu vou estar aqui. Do seu lado. Até esse grito sair. Ela chorou. Não um choro barulhento. Foi aquele tipo de choro que corta, que arranca a dor devagar, como quem rasga pano velho com as mãos. Você acha que um dia eu vou ser livre disso? Eu não sei, irmão. Mas sei que todo passo que se dá pra frente é uma corrente que se quebra. Naqueles dias, começamos a conversar mais. Às vezes, de madrugada. Às vezes enquanto varríamos o terreiro ou preparávamos a comida na lenha. O que antes era sombra, começou a virar palavra. Ela me contou de todas as vezes que se calou com medo. De como ouvia o pai dizendo que ninguém acreditaria nela. Que se contasse para alguém, ele matava a gente. Eu me calava para proteger vocês. Mas morria por dentro cada vez. E agora,
Você vive um dia por vez. E nós, juntos. Aos poucos, Lúcia começou a desenhar. Pegava pedaços de carvão e riscava pedras, troncos, qualquer superfície. Fazia rostos, casas com portas grandes, árvores com galhos imensos. Isso é o que? Perguntei, vendo um desenho com uma casa amarela de porta azul. É a casa que eu vou ter um dia. Com chave. Lembra? Lembro. E vou ajudar a pintar. A fala voltou para ela. Não como antes, mas mais firme. Com intenção. Com vida. A ferida ainda existia. Mas agora estava exposta ao ar, cicatrizando aos poucos. E ali, sentado do lado dela, vendo os traços que riscavam esperança em preto e branco, entendi que o silêncio também pode ser vencido. Que até as dores mais escondidas querem, um dia, encontrar a luz. Foi Maria quem trouxe a notícia. Tem um senhor lá em Montes Claros, amigo de uma freguesa minha, que tá procurando gente de confiança para trabalhar na roça e cuidar de uns bichos. Ela gritou enquanto costurava uma barra de saia. Montes Claros, repeti, com os olhos arregalados. Longe, né? Uns 3 dias de viagem, se a gente for com calma. O nome da cidade soava como um lugar de gente grande, de futuro. E por mais medo que desse, eu sentia que já tínhamos tirado raízes demais da lama para ficar onde estávamos. Na semana seguinte, colocamos o pouco que tínhamos numa trouxa. Um par de roupas, uns panos, um desenho de Lúcia guardado num pedaço de papelão, e um retrato de Maria com Zefinha. Nos despedimos da vila como quem agradece, mas sem olhar para trás. A viagem foi dura, feita de caminhadas, caronas em carroças, um ônibus velho que parava mais do que andava. Dormimos em alpendres de casas, em estações abandonadas, e num banco de igreja com o consentimento silencioso do padre que só nos olhou e disse: Deus é abrigo. Fiquem aí. Chegamos em Montes Claros num fim de tarde quente. A cidade era viva, com ruas largas, gente andando apressada, barulho de buzina, cheiro de comida saindo das janelas. Era outro mundo. Eu me senti pequeno. Será que a gente vai caber aqui? Lúcia perguntou, meio sem graça. A gente cabe em qualquer lugar onde não tenha medo. O tal senhor se chamava Zé Nunes. Um homem de mãos calejadas e olhos duros, mas que tinha uma honestidade seca, daquelas que não precisa provar. Se vieram para trabalhar, tem serviço, ele disse, sem rodeios. Tem umas vacas, galinheiro, e uma horta que precisa de mão boa. A gente aprende rápido, respondi. E a menina? Ele perguntou, olhando para Lúcia. Sou boa com costura e com criança. E limpo uma casa inteira antes do meio-dia. Ele riu. Gosto de gente direta. Zé Nunes tinha um quartinho no fundo do terreno, simples, mas com cama de verdade, telhado que não vazava e uma porta com tranca. Quando a Lúcia viu a chave, os olhos dela brilharam. É sua, ele disse, entregando na mão dela. Só me ajudem como prometeram. Naquela noite, sentados num colchão fino, Lúcia me olhou e disse: É simples. Mas é a nossa casa. E tem porta de madeira. E chave. Ela sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, um sorriso inteiro, sem peso nos olhos. Com o tempo, fomos criando rotina. Eu acordava antes do sol, tratava dos animais, ajudava na roça, aprendia com seu Zé como cuidar das coisas. Ele me ensinava sem muitos elogios, mas com respeito. Homem bom não é o que fala bonito. É o que cumpre o que promete, ele dizia. Lúcia costurava para uma loja de tecidos no centro. Pegava encomendas, entregava com capricho. Ganhava pouco, mas era dela. Juntamos dinheiro devagar. Primeiro os sapatos novos. Depois, uma panela que não queimava o fundo. E um rádio, nosso primeiro luxo. Com esse rádio, a gente vai viajar sem sair do lugar, brinquei. E ouvir
vozes que não gritam, ela respondeu. Era isso que a gente queria, uma vida onde as vozes não machucassem. Às vezes, Maria mandava notícia de onde estivesse. Estava com um rapaz bom, que a tratava com carinho, e Zefinha ia para a escola. Só isso já enchia nosso peito. Olha onde a gente chegou, Kim, a Lúcia disse, certa noite, sentada na porta de casa com os pés na terra. E olha de onde a gente veio. Ficamos ali, em silêncio, ouvindo o rádio tocar uma música que não conhecíamos. Era só uma melodia qualquer. Mas pra gente, soava como vitória. Pequena, mas inteira. O tempo não para. Ele não espera, não pede licença. Ele passa, e a gente vai indo atrás dele. Mas tem hora que ele nos faz parar, refletir. Hoje, eu paro para olhar para trás, para toda essa caminhada, e vejo tudo o que consegui. Não é muito, mas é meu. E é o suficiente. Já faz mais de 10 anos que saímos de Lagoa Clara. A vida em Montes Claros tem sido simples, mas tranquila. Lúcia, agora casada, tem seus filhos. E, mesmo com tudo o que passou, ela se reinventou. Fez da dor a força. Me emociono só de olhar para ela hoje, com a serenidade que sempre mereceu, mas que demorou tanto a encontrar. Eu, por minha vez, sigo tocando a roça, cuidando dos bichos, e, às vezes, dando umas risadas com os vizinhos. O trabalho nunca acaba, mas, agora, tem outro gosto. Uma sensação de que, por mais simples que seja, é um trabalho que vale a pena. Certa vez, Lúcia me perguntou, já mais velha, enquanto estávamos na varanda, tomando café. Você acha que o pai sabia o que estava fazendo? Eu parei o copo e respirei fundo. Acho que ele sabia o que fazia. Mas isso não vai mais me pegar. O que ele fez com a gente não define quem somos. Lúcia me olhou com aqueles olhos que já viram tanto, mas que ainda buscavam alguma forma de compreensão. Eu ainda tenho raiva dele, Kim. Às vezes, a raiva me sufoca. Eu também tenho raiva. Mas a raiva é como a dor. Ela precisa passar, Lúcia. E só passa quando a gente decide deixar ela ir. Ela ficou em silêncio, e eu vi que, talvez, fosse o momento dela começar a entender. Não o perdão como um favor a ele, mas como um favor a nós mesmos. O perdão que liberta, que abre portas que estavam fechadas. Com o tempo, os fantasmas se tornaram apenas sombras. Eu aprendi que não importa o quanto tentem nos quebrar. A gente ainda pode se reconstruir, se reinventar, e achar um novo caminho. Lá no fundo da nossa casa, onde a roça encontra o céu, eu olhei para aquele pedaço de terra e pensei, tudo que eu passei me trouxe até aqui. E aqui, eu vou viver. O peso daquilo que vivemos nunca vai sumir, e eu sei que as cicatrizes sempre vão estar ali, marcando nossa história. Mas nós também temos o poder de escrever novos capítulos. Lúcia, agora, tem a casa dela, seus filhos, e um sorriso que é a imagem de todo o esforço que fez. Eu, ainda aqui, trabalhando a terra, com um pedaço de paz que nem sei de onde vem, mas que me aquece. Nos dias de sol forte, quando estou na roça, me pego lembrando da casa velha, do tempo que eu corria descalço pela estrada, sentindo a dor no peito e as mãos calejadas. Mas tudo aquilo ficou para trás. É bom saber que, ao final da nossa história, a última palavra é de perdão. Perdão que me liberta. Perdão que a Lúcia encontrou no futuro, aos poucos, também encontrei. Pois é. Cheguei até aqui. Já tô velho, cansado, os cabelos ficaram brancos faz tempo, e o corpo já não aguenta mais como antes. Mas o coração ainda bate com força quando lembro de tudo que vivi, tudo que enfrentei e tudo que venci. Contar essa história não foi fácil. Muita coisa que eu guardei por anos, engasgado. Mas eu achei que era hora. Hora de deixar esse pedaço de mim no mundo, para que, quem ouvir, saiba que sempre existe um caminho. Mesmo quando tudo parece perdido. Se você chegou até aqui,
Meu muito obrigado. De verdade, do fundo do coração de um velho que viveu mais do que imaginava. Se essa história tocou você de alguma forma, se fez você lembrar de alguém, ou repensar sua própria caminhada, eu te peço. Curta esse vídeo, isso ajuda muito. Compartilha com quem você acha que precisa ouvir essa história. Se inscreve no canal, para não perder outras histórias que a vida ainda tem para contar. E comenta aqui embaixo o que você achou. Quero saber, me conta. Vai ser bom conversar com você, mesmo que seja só por palavras. Fica com Deus. E nunca se esqueça, e a dor pode durar uma vida, mas a esperança também. Um abraço apertado desse velho aqui. Joaquim.